Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui Jesus contou essa parábola, e depois ele explicou, a partir do versículo 14 ao 20. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam as palavras, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aquelas que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui Jesus, ele usou a parábola. Parábola é comparação. Jesus usava elementos daquela época para ensinar sobre o reino de Deus. E nessa parábola, a semente é comparado à palavra de Deus, o solo é comparado ao coração humano e o semeador é comparado à pessoa que leva a mensagem de Deus. Nessa parábola, 4 tipos de corações, 4 tipos de solo. 3 rejeitaram a palavra e 1 aceitou a palavra e frutificou. No versículo 13, que nós não lemos, Jesus disse: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Por isso essa parábola é muito importante a gente entender. E na Bíblia tem muitos semeadores. Os profetas do Antigo Testamento foram semeadores da palavra de Deus, até João Batista, que foi o último profeta. E o semeador mais importante da Bíblia foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o maior semeador e o mais importante semeador. Ele semeou para todos os tipos de corações, para todos os tipos de pessoas. Ele trouxe a mensagem de Deus, a mensagem do reino. Ele trouxe para nós as boas novas. Depois foram os apóstolos e depois os discípulos. Todos os outros discípulos de Jesus, os seus seguidores, foram os semeadores da palavra de Deus. E hoje somos nós os semeadores.
Nesse Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus nos mandou semear. Ele nos deu essa ordem de semear. Como na parábola que ele contou, que ele ensinou, a maioria rejeitou, mas muitos aceitaram também a mensagem, a palavra de Deus. E o reino de Deus, o reino é formado por semeadores. Se não tem quem semeie a palavra, como vai se formar o reino de Deus? De maneira fiel, e não escolher pessoas, não fazer acepção de pessoas, porque Jesus não fez. E o resultado não depende do semeador, do pregador da palavra, mas sim de Deus. Como na parábola que Jesus nos ensinou, ali teve 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações, a mesma semente, mas por fim só um que recebeu essa semente e frutificou. Amém? Que eu e você possamos ser os semeadores da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.